Eu não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo normalmente, com a calma que eu sempre tenho pra gravar esses vídeos. Talvez eu não consiga, às vezes é sobre isso, tá tudo bem. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e tô postando vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us, porque é a minha série favorita da atualidade. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o episódio 14. Mas antes, se você ainda não for inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito e ajuda a apoiar o trabalho que eu faço aqui com vocês em relação a This Is Us. Bom, chorei nesse episódio? Chorei, dei uma chorada no final, mas esse episódio pra mim foi um episódio muito mais de surto do que necessariamente de choro. Eu passei o episódio inteiro surtando, entendeu? E quem ficar até o final desse vídeo, talvez na hora de editar eu coloque pra vocês escutarem aí ou verem um pouquinho dos meus surtos em áudio ou em vídeo. Vou pensar, que eu tenho umas mídias aqui pra compartilhar se vocês quiserem. Então, fiquem até o final do vídeo se vocês quiserem ver, tá bom? Enfim, por que eu surtei muito nesse episódio? Porque quem acompanha os meus vídeos de This Is Us sabe que eu sempre torci pra que o Kevin ficasse com a Sophie. Sempre. Eu sempre gostei muito da personagem da Sophie, sempre gostei dos dois juntos, e eu acho a história deles uma história complexa e bonita. Sei que nem todo mundo concorda com essa opinião, sei que esse é um casal que diverge opiniões, tem muitas pessoas que gostam também, assim como eu, e tem gente que não queria que o Kevin ficasse com a Sophie, que queria que ele ficasse com outras pessoas, porque tem opiniões negativas em relação ao casal, e tá tudo bem, eu acho que às vezes acontece, as pessoas têm opiniões diferentes. Eu vou compartilhar as minhas opiniões, vou também analisar vários detalhes do episódio, que foi um episódio que mexeu bastante comigo. E vocês estão convidados a deixar as opiniões de vocês nos comentários desse vídeo, como sempre. Mas façam isso com respeito, com calma, com paciência, respeitando a opinião dos outros, porque eu acho que a gente criou um espaço bem legal pra falar sobre essa série que a gente ama tanto aqui nos comentários dos meus vídeos. Tá bem? O que aconteceu nesse episódio 14? A gente já sabia, desde a semana passada, que provavelmente o episódio revelaria com quem o Kevin ficaria no futuro. Isso já tinha ficado bastante subentendido. E de fato, aconteceu. O Kevin ficou com a Sophie. A gente viu ao longo desse episódio que os dois ficaram juntos. Vamos comentar esse processo, vamos comentar tudo o que aconteceu no episódio, mas eu já queria falar que não adianta, nessa altura do campeonato, a gente criar teorias do tipo, eles ficaram juntos agora, mas no futuro o Kevin vai estar com outra pessoa. Porque os próprios atores que interpretam o Kevin e a Sophie já deram uma entrevista falando que não, que é seguro pra gente assumir que no futuro os dois estão juntos, que eles finalmente encontraram o seu caminho de volta um pro outro e que não faria sentido, faltando 4 episódios pra série terminar, mexer nisso de alguma forma. Então os dois estão juntos e eles vão permanecer juntos. O meu medo maior em relação ao episódio 14, quando eu vi a promo, quando eu assisti o episódio 13 também, era de que esse episódio 14 focasse num Kevin completamente indeciso, completamente perdido, pulando de galho em galho, sem saber o que fazer. Porque a promo do episódio 14 era, 3 chances para o amor. Qual dessas chances será que o Kevin vai pegar, né? Qual dessas chances ele vai seguir? E eu tava um pouco nervosa, do tipo assim, achando que o episódio talvez fosse ficar colocando o Kevin girando o tempo todo e pulando de uma pra outra. E quando eu falo de 3 chances e pulando de uma pra outra, eu tô falando da Sophie, da Cassidy e da cantora do casamento que se chama Ariel. Então eu tava com esse medo. Mas isso não acontece. Eu sinto que o episódio 14, do começo ao fim, é um episódio sobre o Kevin e sobre a Sophie. Eu acho que, sim, o personagem ele ainda tá inseguro, porque ele não tava esperando que a Sophie voltasse pra vida dele nesse momento. E até então ele achava que a Sophie estava casada, mas o episódio não constrói narrativas para as 3 mulheres. A Cassidy e a cantora, Ariel, elas só estavam no episódio, só estavam no jogo pra confundir a gente, pra enganar a gente enquanto a história se desenvolvia e tentar criar uma espécie de surpresa e de mistério ao redor do futuro do Kevin, que eu acho que não era necessário, porque em alguns momentos colocar essa dúvida atrapalha o desenvolvimento do casal que está sendo ali desenvolvido no episódio, e a gente também vai comentar sobre isso, mas o episódio, desde o começo, é um episódio sobre o Kevin e sobre a Sophie, e não sobre o Kevin e várias mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre o flashback que aparece. Então, o episódio
Ele começa com uma cena de flashback e esse flashback continua quando o episódio tá se encaminhando pro final. No flashback, a gente vê o Kevin pequeno, ali com 6 aninhos de idade, indeciso, fazendo vários cartões de Valentine's Day, de Dia dos Namorados nos Estados Unidos, para várias garotas da sala dele, perguntando se elas queriam ser o Valentine dele. E eu acho que o episódio começa assim, querendo mostrar pra gente que o Kevin sempre foi indeciso, que ele sempre teve essa personalidade, essa relação com as mulheres, sempre atirando para vários lados. Mas aí no final do episódio a gente vê a Sophie entrando na sala como uma aluna nova pela primeira vez. Esse é o primeiro momento em que o Kevin olha para Sophie, que ele descobre que ela existe. E a partir dali não existe lugar para mais ninguém. A gente termina quase o episódio vendo ele olhando para Sophie pela primeira vez. E é esse olhar que ele dá para ela em todos os momentos, é o jeito que ele olha para ela em todos os momentos em que os dois se encontram ao longo da série. E isso também deixa claro que, realmente, ele se enrolou com outras mulheres, a vida dele adulta, pensando em romances, foi de fato complicada, mas quando existe a possibilidade da Sophie estar na vida dele, não existe mais ninguém. Quando existe a possibilidade dele ficar com ela, ninguém mais importa, ninguém mais tem chance. E o mesmo vale pra ela, né? E eu acho que o episódio 14 ele se constrói todo ao redor disso. A gente vê no episódio 14 o jantar de ensaio do casamento da Kate e do Philip, que foi o dia anterior ao casamento, a noite anterior ao casamento, que já foi mostrado no episódio 13, certo? E o Kevin, no começo desse momento ali do jantar, tá o tempo todo olhando pra porta, o tempo todo esperando a Sophie chegar. Até o Randall percebe isso, né? O Kevin repara na cantora que tá cantando uma música, e nesse momento a Kate até comenta o que eu já tinha comentado pra vocês no vídeo da semana passada, de que era uma possibilidade porque o Jack, pai do Big Three, tinha conhecido e se apaixonado pela Rebecca enquanto ela cantava no palco, então poderia ser uma conexão ali, mas o Kevin não dá tanta moral assim pra cantora. Depois ele também troca uma conversa engraçadinha com a Cassidy, mas cada vez mais os dois juntos soam como uma amizade, uma parceria. E o tempo todo ali nesse começo, o Kevin tá esperando a Sophie chegar. E quando ela chega, o Kevin olha pra ela do mesmo jeito que ele olhou na infância, do mesmo jeito que ele continuou olhando pra ela o tempo todo, como eu já disse. E a Sophie também, quando ela chega, ela conversa ali com a Rebecca, ela fica bastante abalada quando ela percebe que a doença da Rebecca avançou, porque a Rebecca ainda acredita que a Sophie e o Kevin estão juntos, estão casados. E isso é um detalhe pequeno no episódio, no todo episódio, inicialmente, mas é um detalhe muito importante. E, inclusive, essa cena lembra a gente já da cena do episódio passado, em que a Rebecca, conversando com o Kevin, achando que era o Jack, disse que o Kevin só precisava de tempo pra conseguir ajeitar as coisas e se acertar com a Sophie, porque os dois tinham um amor que era um primeiro amor, então era muito forte. Então, essa cena do episódio passado já foi um indício de que ia ser a Sophie mesmo, de que o episódio 14 focaria nela. E o Kevin, ele tá tentando chegar até a Sophie, tentando falar com ela nesse início. Primeiro ele é interrompido pela Ariel, pela cantora, mas, de novo, ele não dá muita bola pra ela. E depois, quando ele tá prestes a realmente ir em direção a Sophie, ele é interrompido pelas crianças, pelos filhos e pela Madison. E eu acho que essa cena é uma cena tão simples e que pode parecer tão solta, mas que é tão importante porque mostra o quanto o Kevin coloca os filhos como prioridade. O quanto, apesar de tudo, o Kevin se tornou um homem que é um pai muito maravilhoso, que coloca os filhos em primeiro lugar sempre. Então ele estava muito ansioso para chegar até a Sophie, mas se os filhos param ele e pedem para que ele compre coisas para fazer marshmallow na fogueira para eles, é isso que ele vai fazer, porque o Kevin se tornou esse homem. Mas ele enfim chega até a Sophie infelizmente tá sem a mala dela, porque o aeroporto perdeu a mala dela, então ela não tem roupa pra usar no casamento. E o Kevin se oferece pra ir até as lojas da cidade pra ver se ela compra alguma coisa pra usar, já que ele vai ter que comprar as coisas pros gêmeos fazerem os marshmallows da fogueira de qualquer forma. Enfim, então eles vão se preparando ali pra sair do lugar, pra ir pra cidade e ver se acham as roupas pra Sophie. E eu perdi tudo com os dois entrando no carro que o Kevin alugou pra Kate e pro Philip, que tinha uma placa atrás de Just Married, recém-casados. E aí o Kevin tirando a placa pra não causar uma situação um pouco constrangedora. Quando eles chegam na cidade, todas as lojas estão fechadas, mas a Sophie decide ir na lavanderia
que ela vê ali na rua, vê se não tem alguma roupa que serve pra ela, alguma roupa que foi esquecida pelas pessoas, um varal de roupas que as pessoas deixaram e esqueceram de buscar. E é lá que ela encontra o vestido que ela usa no casamento, que é um vestido verde. Quando ela experimenta o vestido de novo, tá o Kevin ali olhando pra ela daquele mesmo jeito. E os dois seguem juntos no dia, né? Eles vão no mercado comprar algumas coisas pra Sophie usar, e pro Kevin também comprar os marshmallows das crianças, enfim. E é quando a Sophie conta pra ele que ela tá trabalhando numa cidadezinha pertinho de Berlim, num trabalho de enfermeira viajante, ela não tá mais em Nova York. E os dois começam a colocar a conversa em dia, né? A Sophie explica que ela descobriu que a mãe tinha um sonho de viajar e conhecer vários lugares, mas ela não conseguiu fazer isso porque ela faleceu. Então agora a Sophie tá tentando conhecer vários lugares assim como a mãe queria ter feito. E eles comentam sobre a barba branca do Kevin. De novo, rola ali uma troca de olhares. E o Kevin falando pra ela que meu filho se machucou ano passado. E o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi: liga pra Sophie porque ela vai saber o que fazer. Então cada detalhe desse episódio mostra a conexão entre os dois e o quanto um é importante pro outro. Eles continuam passeando e os dois andam por um lugar ali na cidade, na região, e o Kevin diz que tá muito feliz pela Sophie, feliz por ela ter encontrado alguém. E é quando ela revela que ela tá divorciada, que ela não está mais casada. E esse momento me lembrou muito uma coisa que Grey's Anatomy fez. E aqui, 10 segundinhos de spoiler sobre a 17ª temporada de Grey's Anatomy, caso você esteja aí assistindo. Na 17ª temporada, o Jackson, que era um personagem da série, foi sair e o par romântico dele principal ao longo da série toda já tinha saído, mas trouxeram ela de volta e colocaram os dois juntos, apesar de anteriormente ela ter se casado com outra pessoa. Quando ela volta, ela tá separada. Então eu senti a mesma vibe do que fizeram com o Jackson e a April em Grey's Anatomy. A Sophie tá passando o episódio todo sendo evasiva, falando sobre o marido de forma distante. E ela revela que de fato eles não estão mais juntos. E a gente vê a cena da festa de noivado da Kate e do Philip, quando o Kevin foi cumprimentar a Sophie, o marido, porque tinha ficado claro que ele tinha feito isso no episódio não da semana passada, no outro, eu acho. E aí, no dessa semana, a gente de fato consegue ver a cena dele indo falar com ela. E eu gosto de como This Is Us construiu a montagem desse episódio. Os dois continuam caminhando, continuam colocando a conversa em dia, e tem um momento em que eles concordam e admitem ali um pro outro que eles não conseguem encontrar a pessoa certa, que os dois estão com a vida amorosa, com a vida romântica um pouco nebulosa, porque simplesmente as coisas não funcionam. E eu acho que essa cena existe pra deixar muito claro pra gente que eles sentem isso porque, na verdade, um é a pessoa do outro. Então não dá certo com outras pessoas porque eles sempre estiveram destinados a se reencontrar. E a gente tem alguns flashbacks que fazem conexão com isso também, né? A gente vê os dois na adolescência e a gente vê os dois caminhando juntos quando crianças. E assim, eu acho que é inegável o tanto de química que esse episódio mostrou que o Justin Hartley e a Alexandra Breckenridge, não sei como se pronuncia o nome dela, tem. A fogueira, os dois na fogueira, os olhares deles sendo trocados na fogueira, pelo amor de Deus. Eu não consegui lidar. A química de milhões. E depois vem a cena do elevador e a cena do quarto. Juro por Deus, ela pegando o cartãozinho do paletó dele e entrando no quarto, eu perdi tudo. Sinceramente, foi um grande surto pra mim. E aí os dois começam a se beijar e claramente eles vão transar ali. A gente vê ela tirando o sutiã, né? O Kevin tirando o sutiã dela. E aí justificamos o sutiã perdido no quarto do Kevin. Mas quando o Kevin, no meio do beijo, diz pra ela: o seu shampoo ainda tem o mesmo cheiro, eu gosto muito do cheiro do seu shampoo, ela tem um surto. A gata surta. E ela surta porque ela não quer que o Kevin ame a mulher que ela era 20 anos atrás. Ela quer que o Kevin ame quem ela é agora. Porque os dois têm muita bagagem, eles têm muita história. Mas ela não quer que os dois se prendam a quem eles foram no passado, ao que eles tiveram no passado. Porque ela sabe que se isso acontecer, esse relacionamento que tá talvez ali prestes a voltar, não vai funcionar. E ela conta pro Kevin que ela tinha uma piada interna com o marido. Toda vez que o Kevin passava na televisão, ele fazia um barulhinho de adiantar um conteúdo na televisão, sabe? Não é rebobinar, qual é o contrário de rebobinar? Não sei, de passar pra frente. E que em determinado momento ela percebeu que ela não conseguia mais fazer essa brincadeira, essa piada, porque ela não conseguia seguir em frente. Ela não conseguia passar o Kevin pra trás na vida dela. E que ele tinha esse peso na vida dela
e que isso era complicado pros dois naquele momento. E o Kevin fica perdido ali dentro do quarto, e é nesse momento que ele tem os contatos, os encontros com as duas outras possíveis mulheres do episódio, que são a Cassidy e a Ariel. Mas eu gosto que o episódio, como eu já disse, não coloca o Kevin como uma pessoa super perdida, que tá ali atirando pra todos os lados. Ele encontra a Ariel, ela fez um verso de música inspirado nele, mas ele não dá bola. E aí ele encontra a Cassidy pede ajuda dele pra abrir o vestido dela, mas ele faz isso de uma forma amigável, não de uma forma sexual. E até mesmo quando ele joga ali pra Cassidy, o tio Nick falou que a gente deveria ser mais do que amigo, né? Ele só fala isso porque ele tá com medo, ele tá inseguro, ele tá cheio de questionamentos. Eu acho que não precisava dessa cena, essa é uma cena que me incomoda. Porque assim, você acabou de quase transar com a sua ex, que é a mulher que você passou a sua vida inteira sonhando em ter de volta. E aí você me manda essa? Sabe? Não tinha necessidade dessa cena. Mas eu entendo que o que a cena representa é uma insegurança do Kevin enquanto personagem. E a própria Cassidy diz pra ele, olha, você sabe que eu não sou a sua pessoa e você não é a minha pessoa, a gente é amigo, você é o meu melhor amigo. E eles têm ali um momento onde eles colocam a relação deles exatamente no lugar em que ela pertence, que é um lugar de amizade. E o Kevin dorme sozinho, ele não transou com ninguém ao longo do episódio, né? Os 3 itens que estavam no quarto dele são justificados de diferentes formas. Então, o papel com a letra da música é da cantora, uma espécie de cardigan é da Cassidy, porque ela se trocou ali no quarto dele, mas de uma forma totalmente amistosa. E o sutiã é da Sophie, porque quase rolou, mas era uma teoria de que ele não tinha de fato dormido com ninguém. Então a gente vê alguns flashes das cenas do dia do casamento da Kate e do Philip que a gente já tinha visto no episódio anterior. Mas definitivamente o momento de virada do episódio é a conversa entre a Rebecca e a Sophie. Porque a Rebecca, com a doença falando ali por ela de certa forma, diz pra Sophie, olha, o Kevin não tá pronto pra você, mas ele vai estar pronto um dia. E eu não sei se você pode esperar por isso, mas quando o momento certo chegar e ele estiver pronto, ele vai ser incrível. E a Rebecca fala isso pensando no Kevin com 20 anos de idade. Então, mais de 2 décadas se passaram e nesse momento a Sophie chega à conclusão de que talvez sim, o Kevin esteja pronto pra ela, finalmente. Eu sei que o Kevin machucou a Sophie em 2 outros momentos, mas eu enxergo esses 2 outros momentos como uma forma de autossabotagem. O Kevin sempre soube que ele amava a Sophie, os dois se conheceram muito jovens, então quando a gente é jovem a gente comete erros, a gente passa a vida inteira cometendo erros. Então nem sempre conhecer o amor da sua vida quando você tem 6 anos de idade é a melhor alternativa, porque eles tiveram momentos juntos e eles nunca estiveram prontos pra estarem juntos. A Sophie ficou pronta antes do Kevin, mas ele precisava crescer muito. E nas vezes em que ele a machucou, a primeira vez ele traiu ela uma vez, isso de fato aconteceu, e eu não passo um pano pra isso, mas ele fez isso quando a doença dele, em relação ao álcool, quando o alcoolismo dele começou a falar. E aí eu vejo isso como uma espécie de autossabotagem. E ele se afastou dela depois disso e ele respeitou, no caso, a decisão dela de, enfim, terminar o casamento dos dois. E quando ele termina com ela pela segunda vez, ele termina antes de fato cometer alguma coisa que vai machucá-la ainda mais, porque ele sabia que ele não estava pronto. Porque ele sabia que se eles continuassem juntos, ele ia machucar ela muito mais, porque ele estava no ápice da doença dele falando. Então ele superou essas coisas, ele se tornou um pai de família, ele tem os defeitos dele, como todo mundo tem. Ele não é perfeito. Mas agora ele é uma pessoa melhor e uma pessoa que tá pronta pra Sophie. E eu queria revisitar a fala do Randall pro Malik no episódio 10 da 6ª temporada. O Randall fala pro Malik quando ele termina com a Deja. Olha, o primeiro amor te forma e pode permanecer com você pro resto da sua vida. Essas coisas acabam voltando pra gente se elas estiverem destinadas a voltar. As coisas dão certo se forem pra dar certo. A pessoa pode sair pela porta e o que vocês têm pode acabar, mas às vezes essa porta pode se abrir de novo. E essa fala do Randall se aplica aqui na situação do Kevin no presente, que no caso na verdade é futuro, mas enfim. E o Randall também dá um conselho pro Kevin, quando o Kevin conta tudo o que tá acontecendo pro irmão. O Kevin diz que não quer machucar a Sophie de novo. E o Randall diz, olha, o mundo não faz sentido, Kevin. As coisas não fazem sentido. Mas você e a Sophie juntos faz mais sentido do que a maioria das coisas. E eu sei que você mudou. Eu sei que você não vai machucá-la de novo. E isso dá coragem pros dois conversarem. Então a Rebecca dá coragem pra Sophie, o Randall dá coragem pro Kevin. E os dois, de fato, conversam e colocam tudo no lugar. E a Sophie deixa muito claro a posição dela, né?
de que ela precisa que os dois se apaixonem por quem eles são no presente e não fiquem se apegando ao passado. E a Sophie diz que sempre sonhou com o momento em que o Kevin seria o homem, que ela sempre acreditou que ele poderia ser e que esse momento chegou. E que ela nem sempre acreditou que os dois conseguiriam se encontrar de novo no lugar certo, no momento certo, mas aparentemente isso aconteceu. E é onde o Kevin mostra pra ela o cartãozinho de Valentine's Day que ele fez pra ela quando criança e que ele carregou com ele pelo resto da vida, sempre na carteira. E os dois se beijam e eles ficam de fato juntos. E ai, olha, a família Pearson inteira aplaudindo e ficando feliz e animada pelo reencontro desse casal, né? Por esse casal estar junto de novo. Foi tudo pra mim. Eu acho que This Is Us é uma série sobre a vida real e lidou com seus relacionamentos sempre como vida real. E por isso a gente viu o Jack morrendo no auge do casamento dele com a Rebecca. A gente viu a Kate e o Toby se separando. Mas eu achei interessante a série ter pegado a história da Sophie e do Kevin e transformado esse final numa espécie de comédia romântica mesmo, de final feliz. Porque às vezes isso acontece. E eu acho que a série deixa a gente com um gostinho de esperança com esse casal se reencontrando depois de tanto tempo. Eles não estavam prontos antes, talvez eles estejam de fato prontos agora. E eu acho que a gente merecia um clichê nesse momento da história, até porque daqui pra frente é só pra trás, né? Os próximos 4 episódios eu tenho certeza que vão ser assim, ó, devastadores. Então eu sinto que o episódio 14 ele serve como um respiro, como um pedacinho de esperança, como o próprio Kevin falou sobre o veterano que disse isso pra ele em relação ao trabalho que ele estava desenvolvendo na Big Tree Homes ao longo de uma das conversas dele com a Sophie. E o Kevin finalmente consegue o final feliz pra história de amor que ele sempre sonhou em viver, e o personagem, depois de tudo, também merece um pouco de felicidade. Eu tenho algumas ressalvas quanto ao desenvolvimento desse episódio. Eu sinto que a temporada passou muito tempo focando nas inseguranças e dúvidas do Kevin na vida amorosa e poderia ter usado esse tempo de tela pra explorar outras coisas do Kevin. Não precisava o tempo todo ter ficado colocando o Kevin com dúvida em relação a Cassidy, com dúvida em relação a Madison. Podia não ter feito isso, podia ter colocado o Kevin sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo um bom irmão. Porque eu sinto que a gente patinou um pouco, a gente se enrolou um pouco, a série, né, se enrolou um pouco. Uma outra coisa é que eu queria, sim, ter visto mais sobre o Kevin e a Sophie ao longo das últimas temporadas. Porque ela apareceu muito pouco nas temporadas 3, 4 e 5, né? Os dois não se encontraram tantas vezes, se encontraram poucas vezes. Mas isso vem do fato de que a atriz Alexandra estava gravando Virgin River. Então ela deu uma entrevista com o Justin Hartley, onde ela fala sobre como a produção queria ter trazido ela em outros momentos, mas não conseguiu por conta dos cronogramas dela de gravação. E principalmente que as coisas ficaram difíceis por conta da pandemia, dos protocolos de gravação seguros em relação à pandemia de Covid. Então ela não conseguiu voltar várias vezes. E ela falou que ela só conseguiu voltar pra fazer o final de This Is Us porque as gravações da 5ª temporada de Virgin River foram adiadas pro meio do ano. Então acabou dando tudo certo. Mas que ela queria ter tido tempo pra voltar em outros momentos, isso não foi possível. Mas a sensação que me fica é, gostaria de ter visto mais sobre eles e esse relacionamento, esse retorno de relacionamento melhor construído, e também, quando eles ficam juntos aqui, gostaria de ter mais tempo de vê-los juntos, porque a gente só tem 4 episódios. Então eu fico com esse gosto de que faria sentido se tivesse aparecido mais coisas sobre eles antes e depois. Eu sei que nem todo mundo tava torcendo pra esse final, sei que não era da vontade de todo mundo que isso acontecesse, que os dois ficassem juntos, mas eu amei, eu fiquei muito feliz e nada pode me abalar, porque eu fui Team Sophie e Kevin desde o começo. Eu vou colapsar. Ai, são os amores da minha vida inteira. Talvez eu esteja um pouco em prantos, né? Pelo amor de Deus do céu. Ai, eu tô muito feliz. Mas, falando sobre os próximos episódios, o próximo episódio de This Is Us, o 15º, vai focar no Miguel. Se chama Miguel, vai ser a história do Miguel, vai ser também a história sobre como ele e a Rebecca se reconectaram e se tornaram um casal, e provavelmente também vai mostrar o futuro do personagem. E eu acho que vai ser complicado. O episódio 16 se chama Reunião de Família, então provavelmente vai ser o episódio onde a família vai se reunir pra se despedir da Rebecca, e espero que seja o episódio inteiro nesse momento do tempo. E aí eu não tenho ideia de como vão ser os 2 últimos episódios. Estou nervosa, mas a gente vai acompanhar tudo aqui juntos.
SOS This Is Us bem rápido. O Manuel perguntou: Mari, achei estranho a não presença das filhas do Randall no casamento. Existe uma explicação pra isso? Eu mesma fiz esse questionamento no vídeo da semana passada, mas muitos de vocês comentaram: Mari, talvez elas não tenham aparecido porque ficaria difícil uma caracterização. Porque a gente tem as filhas do Randall 6 anos antes e 6 anos mais ou menos no futuro. Mas o meio termo ficaria difícil de trazer. A Luísa perguntou: Mari, o que aconteceu com o pai da Rebecca? A gente não sabe ao certo. Os pais da Rebecca apareceram em alguns momentos, mas eles não tiveram uma resolução, um final, uma morte, um falecimento, né, sendo mostrados. Ficou meio em aberto. E a Renata perguntou: Mari, qual é o nome da música que a Rebecca cantou no casamento? A música se chama The Forever Now e tá disponível no Spotify e nas outras plataformas de streaming. É só digitar o nome da Mandy Moore e This Is Us, que eu acho que fica bem fácil de achar. Tá bom? É isso, esse foi o vídeo dessa semana. Falei muito porque eu tinha muitas coisas pra dizer, muitos detalhes pra analisar. Espero que vocês tenham gostado. Quero ler os comentários de vocês e a gente se vê também na semana que vem, provavelmente pra um episódio que vai ser muito difícil. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até mais!